Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Você está no quadro Traz para Mesa. É um quadro cujo objetivo é adaptar histórias de filmes, séries, livros para mesas de RPG. E se você está aqui, provavelmente você viu o primeiro vídeo dessa série, onde nós estamos adaptando Dark para RPG de mesa. Que não viu? Fica aí, que depois do vídeo eu te digo como é que tu faz. Bom, nós estamos adaptando a série Dark da Netflix para RPG de mesa. É uma série, se você não assistiu, deixa que eu lhe conte, que é uma série de viagem no tempo, né? Uma série excelente, um enredo bastante bem trabalhado, inteligente, muito assim, encorajador. Nesse vídeo aqui, eu estou falando a respeito da cronologia da série original, vou contar todos os acontecimentos seguindo uma linha do tempo, e o ideal seria que você pegasse o link que está aqui no card e assistisse o primeiro vídeo para você entender, né, se é necessário ou não que você assista essa cronologia aqui. Mas, se caso você quiser assistir apenas pelo interesse da história de Dark em si, fica aí que eu vou começar a contar a história agora. Bom, nós vamos iniciar a nossa cronologia do mundo de Dark, iniciando pelo mundo zero. Se você assistiu a série, você sabe que o enredo de Dark, ele se passa em 3 mundos, né? Um mundo que deu origem a outros 2, onde a história ocorre. E esse mundo que deu origem aos outros 2 mundos, nós chamamos de mundo zero, e é por ele que nós vamos começar a nossa cronologia. Nós vamos até o mundo zero no ano de 1971. Nesse ano, um homem chamado H.G. Tannhaus, que vinha de uma longa descendência de estudiosos, né, da física, do tempo e do espaço, ele estava tendo atritos com o filho dele, né, o Marek Tannhaus. O rapaz tinha ido visitar o pai juntamente com a esposa, a Sonja, e tinha levado o bebezinho deles, a Charlotte, para que o avô conhecesse. Mas em algum momento da visita, pai e filho se desentenderam, e o Marek, muito irritado, né, dizia para o pai dele que tinha sido sempre daquele jeito, que o pai dele sempre havia colocado o trabalho acima da família e tudo. E muito irritado, o garoto pegou a família, né, colocou no carro, mesmo sabendo que o tempo não estava muito bom, e foi-se embora, né, e acabou sofrendo um acidente de carro, né, o carro dele caiu da ponte, morreu ele, a esposa, e o bebê nunca foi encontrado. E isso, para o H.G. Tannhaus, foi, assim, um choque terrível, né? Ele tinha, apesar do que o filho achava, que ele não se importava pela família e tudo, na realidade ele tinha um carinho muito grande pelo filho, que por sinal era o único filho dele. E ele ficou tão arrasado, que ele não conseguiu, né? Durante 3 anos ele não conseguia esquecer, ele não conseguia se conformar em ter perdido o filho, a netinha, né? A nora, que era como uma filha para ele, daquela forma tão terrível. Então, como ele não conseguiu consolo, né, para a sua tragédia, em 1974 ele decidiu que iria utilizar os conhecimentos dele, né, a respeito do tempo, para criar um dispositivo, uma máquina que permitisse ele voltar ao tempo, voltar até 1971 e impedir que o filho dele morresse naquele acidente. Então ele trabalhou, e era realmente muito complexo, afinal de contas, a viagem no tempo, né? A gente sabe que até hoje não existe uma teoria, né, que permita isso de acontecer. Mas o H.G. Tannhaus, ele não desistiu, ele estudou, até que em 1986 ele tinha um protótipo de uma máquina que ele acreditava que poderia permitir que ele voltasse no tempo para salvar a vida do filho. E aí ele resolve fazer um teste, né? Só que
a máquina, infelizmente, não estava, né, de toda completa, ela não era de toda segura, e ela acabou, ao invés de teleportar o Tannhaus para o passado, ela acabou provocando um acidente nuclear, né, e esse acidente, ele foi tão terrível que ele acabou destruindo, né, o universo onde o Tannhaus existia e criando, dando origem a outros dois universos paralelos. E é aqui que começa a nossa história. Mundo 1, para quem não está acompanhando, o mundo 1 é o mundo do Adam, tá? E o mundo 2, gente, o mundo da Eva. Então vamos para o mundo 1, o ano é 1820. Nesse ano, Gustav Tannhaus, um dos ancestrais, né, do H.G. Tannhaus, ele havia perdido a sua mãe, né? Ele era um garoto ainda, muito jovem, e a mãe dele tinha morrido, né? E o garotinho, é claro, estava muito triste, inconsolado com a perda. E o pai dele, né, chega para poder consolar o filho, né? Ele resolve contar para o filho uma história. E ele conta para o filho, né, o mito de Ariadna, mito esse que lá mais na frente seria interpretado pela personagem Marta na escola, né? E o mito de Ariadna é muito relacionado durante toda a história, né? Surge aqui quando o pai do Gustavo tenta consolar o filho. Ele também entrega para o filho, mostra para o filho, né, um relógio, né, de bolso daqueles antigos, e no relógio tem escrito o nome Charlotte, que era o nome da mãe, né, do Gustavo Tannhaus, e ele entrega o relógio para ficar para o filho, né, como uma lembrança da mãe. O pai do Gustavo, ele era muito apaixonado, né, pela Charlotte Tannhaus. Não chega a dizer o nome dele na trama, mas o que se sabe é que ele nunca se conformou com a perda da esposa, então ele decidiu que talvez, né, houvesse uma maneira de trazer a Charlotte de volta. E como ele pretendia fazer isso? Bom, a família Tannhaus, ela sempre foi estudiosa, né, da física, das ciências, né, e o pai do Gustavo, ele acreditava que se fosse possível criar uma máquina capaz de viajar no tempo, então ele poderia voltar no tempo, né, e evitar que a esposa dele morresse, e assim ele poderia ter, né, a sua o seu paraíso, né, que ele consideraria um paraíso, seria um mundo livre da tirania do tempo, onde as pessoas poderiam, né, desfazer acontecimentos ruins muito antes de que eles realmente acontecessem. E inspirado nessa ideia toda, o pai do Gustavo, ele criou uma organização secreta, a qual ele nomeou como Sic Mundus Creatia Est, né? Desculpa aí se eu falei errado, gente, latim, né? O significado, né, era exatamente o mundo foi criado assim, né? Era isso que significava. E daqui para frente, quando a gente falar nessa organização, nós vamos falar apenas Sic Mundus, que fica mais fácil de pronunciar. Então, ele criou o Sic Mundus, né? Ele contagiou outras pessoas, né, com essa sua visão, né, de que poderia ser possível vencer o tempo através da criação de uma máquina, né, de uma máquina do tempo, e ele também forneceu os fundos, né, financeiros para a criação da sede do Sic Mundus, que foi mandada ser construída nas terras dos Tannhaus e que tempo depois seria utilizada pelo Adam nos seus planos de quebrar o elo, né, entre os dois universos. Mas, infelizmente, o pai do Gustavo, ele não conseguiu, né, em vida, cumprir o seu grande objetivo, né, que era a criação de uma máquina do tempo, né, e toda a sua herança, toda a sua fortuna, bem como também, né, o seu desejo de subjugar a vontade do tempo, foi transferida para o seu filho Gustavo, que passou a ser, então, o responsável pela Sic Mundus. Em 1888, Gustavo Tannhaus já era um homem idoso, com uma deficiência visual, né, que
não havia prosperado mais do que o próprio pai nos estudos do tempo, quando de repente ele recebe a visita de um grupo de viajantes que dizem terem vindo, né, de 2020. Entre eles estava o Jonas adulto, o Bartossi, a Francisca e o Magnus jovem. Eles haviam escapado do apocalipse utilizando uma máquina do tempo para viajar e tinham ido parar acidentalmente em 1888. Chegando lá, eles, na certa, devem ter procurado pelo Gustavo Tannhaus. A série não deixa muito bem claro como foi que isso aconteceu, mas o fato é que, ao chegar em 1888, eles se encontraram, né? E aí, como eles comungavam objetivos comuns, né? O Gustavo queria criar a máquina do tempo para poder salvar a vida da mãe dele, e o Jonas e os seus amigos queriam retornar para casa, né? Eles começam a trabalhar, né? Começam a trabalhar juntos para tentar criar uma máquina do tempo. Só que é um problema muito grande, né? Embora o Jonas ele já tenha um certo conhecimento tecnológico e embora também, né, o próprio Sigmundus ele já tivesse bem adiantado na produção da engenhoca lá, né, da máquina do tempo, o grande problema era porque em 1888 eles não dispunham do combustível necessário para fazer a máquina, né, funcionar, para fazer a máquina ativar. E eles estavam nesse terrível impasse quando de repente uma Marta, né, aparece. Essa Marta, ela diz para eles que ela não é a Marta do mundo deles, né? Portanto, seria a Marta do mundo 1, na realidade, gente, ou do mundo 2, na realidade, gente, essa Marta que aparece em 1888 é a mesma Marta que lá na frente vai salvar o Jonas jovem no Apocalipse, levando ele para o mundo 2, né? E depois dela abandonar o Jonas lá no mundo 2, ela vai viajar até 1888 e chegando em 1888, ela interage com o Jonas adulto, com os amigos, né? E o Bartossi, ele meio que fica meio desconfiado, né? Porque ele acha que o Jonas teve alguma coisa a ver com a morte da Marta, né? A Marta do Mundo 2, ela chega a insinuar isso para o Bartossi, criando até uma briga entre ele e o Jonas adulto, né? E no final, quando o Jonas menos espera, a Marta oferece para ele o combustível da máquina que ela utilizou para chegar em 1888, que é uma espécie de bolazinha nuclear, né? Que uma tecnologia bem mais avançada do que a própria máquina do mundo 1, que é chamada de aparatos. E a Marta diz para ele que vai dar o combustível para ele porque ela quer que ele seja bem sucedido, né, na pesquisa dele. E aí ela pega e viaja de volta, né, para ela viaja de volta para 2000, né, e 53 para encontrar com o Adam, porque tinha sido ele que tinha enviado ela para levar o combustível para o Jonas adulto no passado. Utilizando, né, o combustível que foi fornecido pela Marta, o Jonas consegue ativar a máquina do tempo, né, consegue progredir de forma assim assustadora no projeto, tanto que o velho Gustavo ele fica apavorado com aquilo que está acontecendo e ele resolve boicotar o seu próprio na sua própria pesquisa. Então ele sai numa carruagem para ir à cidade, onde ele pretende escrever um telegrama, né, para os jornais e para as autoridades, contando sobre a existência do projeto da máquina do tempo e sobre os visitantes do futuro que chegaram até a casa dele. Só que ele é interceptado por um personagem que a gente conhece apenas como Origem, ou outros podem chamar ele também de Infinito, que na verdade ele é o filho do Jonas jovem do mundo 1 com a Marta jovem do mundo 2, né? E ele é assim, uma espécie de nó entre as duas realidades. E
o infinito, ele confronta o Gustavo Tannhaus, né, dizendo que sabe o que o Gustavo Tannhaus pretende fazer, aí ele vai e mata o Gustavo Tannhaus e se apodera do relógio que o pai dele tinha dado para ele, com o escrito lá com o nome Charlotte, e se apodera também do livro do conto da Ariadne. Com a morte do Gustavo Tannhaus, o Jonas assume a chefia dos Sigmundos e ele utiliza o combustível fornecido pela Marta do mundo paralelo para fazer a máquina do tempo funcionar. Mas o Jonas, ele havia perdido, né, a fé nas ideologias do pai do Gustavo, ele já não acreditava mais que fosse possível a criação de um paraíso, e o que ele queria mesmo era utilizar a máquina do tempo para encontrar e destruir a origem do paradoxo temporal que era responsável pela sua própria existência. Dessa forma, ele acreditava que poderia criar uma espécie de mundo novo, né, onde eles seriam livres das amarras temporais. Em 1890, a Silja, né, que ela é uma das sobreviventes do Apocalipse de 2020, ela chega, né, do futuro de 2053, enviada pelo próprio Adam, com o objetivo de conhecer e seduzir o Bartossi jovem, que tinha vindo com o Jonas adulto, né, para 1888. E chegando lá, assim que a Silja e o Bartossi se encontram, né, eles se apaixonam e acabam se casando. E em 1904, a Silja ela dá a luz ao seu primeiro filho, né, que ela chamou de Hanno, né, e a família deles utilizava o sobrenome Tauber, né, então era o Hanno Tauber. O Hanno Tauber, futuramente, ele teria o seu nome modificado pelo próprio Adam, que passaria a chamá-lo de Noah, né. Em 1910, a Silja ela tem outro filho, né, dessa vez uma menina chamada Agnes, e ela não suporta, né, o parto da Agnes e ela acaba morrendo durante o parto, né. Dessa forma, o Bartossi, né, ele ficou com 2 filhos para poder criar sozinho, ficou viúvo. O filho, o Hanno, tinha 6 anos de idade, né, e o bebezinho recém-nascido. Foi muito difícil para ele, né? Ele sentia muita falta da esposa, por quem ele era profundamente apaixonado. Até que em 1911, quando a filhinha dele já estava com 1 ano de idade, chega, né? Chega lá na pensão, né? Do futuro, a Hannah, mãe do Jonas, né? Que ela havia viajado para 1953 atrás do Uric. Aí chegando lá, ela viu que o Uric nunca tinha amado ela abandonou o Uric para apodrecer lá e começou um caso com o Egon Tiedemann, né, o policial. E o Egon engravidou ela, mas não quis assumir o filho porque ele ainda era muito apaixonado pela esposa, Doris, né? E a Hannah ficou com a filha com a filha do Egon, né? E ela vinha para 1911, mandada também pelo Adam, para se reencontrar com o Jonas, né? Chegando lá, assim que ela chega, o Bartos percebe que a garotinha que ela tá trazendo consigo, na verdade, é a sua esposa falecida, né? Ainda criança, e ele fica muito chocado em saber daquilo. Ela se apresenta dizendo que é mãe do Jonas, né? O Jonas, em 1911, ele já estava todo deformado devido às viagens, né, que ele fazia na máquina do tempo, né? Então já era quase que o Adam, né? Já tinha quase se tornado o Adam. E assim que ele recebe a mãe e a irmã, né, ele fica meio contrariado, ele diz para a mãe dele que o lugar dela não era ali, e o lugar da criança também não era ali. E à noite, quando elas estão dormindo, ele entra no quarto delas e mata, né, a própria mãe, asfixiada, mata a própria mãe e toma a irmã sob os seus cuidados, levando ela com ele, né, para o futuro, onde ele a manteria segura, né,
para depois enviá-la no tempo para encontrar com Bartóssi e assim assegurar a árvore genealógica, né? E manter o ciclo funcionando do jeito que sempre tinha sido. 1920, o Noah adulto chega do futuro, né, procurando respostas a respeito do paradeiro da sua filha, o bebê Charlotte, que tinha sido sequestrado, né? Ele vai ao encontro do Adam e na pensão ele conhece a sua versão mais jovem, o Rano. Ao encontrar com o Adam, ele confronta, ele acusa o Adam de ter envolvimento no desaparecimento do seu filho, mas o Adam diz para ele que isso não é verdade, diz que nunca mentiu para ele, né? Que ele sempre foi o melhor amigo dele, tudo, e diz que a traidora é a Cláudia. E ele diz para ele que se ele deseja ter as informações a respeito do que aconteceu com a filha dele, ele tem que encontrar as últimas páginas do caderno da Triqueta, que está com a Cláudia. Ele pede para o Noah ir para o futuro, né, 1986, para realizar mais experiências a respeito da máquina do tempo, e diz que lá ele vai contar com a ajuda de um homem chamado Helge Doppler. Então, assim, Noah parte para 1986, disfarçado de padre, para realizar as pesquisas necessárias para a construção da máquina do tempo. Em 1921, o Jonas já tem os principais membros do Sigmundus, cada um deles já ciente do que precisa fazer para poder dar origem ao que eles acreditam ser o paraíso. Nem sabem eles que, na realidade, estão todos sendo enganados, né, pelo Jonas ou Adam, que a essa altura do campeonato já não pretende mais criar nenhum paraíso, mas sim destruir todo o universo conhecido. É também nesse tempo que o Hanno Tauber, o Noah jovem, ele começa, juntamente com seu pai Bartóssi, a construir os túneis das cavernas que futuramente seriam utilizados para a viagem no tempo. E o Hanno, por ordem, né, do próprio Adam, ele acaba matando o seu pai, Bartóssi, porque, segundo ele próprio disse para o pai, o Bartóssi havia perdido a fé no Adam e no paraíso, e estava acabando se tornando um grande problema, né, para os Sigmundos. O Jonas, né, ele chega de 1053, fica hospedado, né, na hospedaria, e lá ele conhece o Hanno Taube, que é a versão mais jovem do Noah. E ele descobre, né, que não tem como ele voltar para casa pelas cavernas, porque, na verdade, a passagem das cavernas ainda não existe, ela só seria construída daí a uns 32 anos. O Jonas, então, ele é levado até o Adam, né? Os dois se conhecem, e o Jonas descobre que o Adam, na verdade, é ele mesmo. O Adam explica para ele tudo que ele precisa saber a respeito dos Sigmundus e mostra para ele a partícula de Deus e a máquina que permite controlá-la e viajarem no tempo. O Adam diz para o Jonas que ele precisa voltar para 1986 para impedir, né, o suicídio do pai dele. E o Adam vai, então, tentar, né, impedir que o pai dele se mate. Enquanto isso, o Noah, né, que também chegou, né, ele está conversando com a versão dele mais jovem, o Hanno, e o Hanno ele vai partir para 2053. E o Noah está dando as instruções do que ele deve fazer lá. Lá ele deve conhecer a Elizabeth, né? E ambos devem se apaixonar. Em seguida, depois de dar todas as instruções para o seu eu mais jovem, o Noah vai até o Adam e o confronta, né? A respeito das últimas páginas do caderno da Triqueta. No meio da discussão, a Agnes, irmã do Noah, ela entra, né? Ela entra e no meio do bate-boca que se forma lá, ela saca uma arma
e a pedido do Adam, ela mata o próprio irmão. Então, depois que o Noah morre, o Adam viaja para 2020 para matar a Marta, né? E em 1953, começa-se o planejamento para a construção da usina nuclear de Winden. Só que, misteriosamente, o corpo de 2 garotos é encontrado no canteiro de obra da construção da usina. Eram os garotos Eric e Dacin, que haviam desaparecido em 2019. O corpo deles é encontrado mutilado, os olhos dele queimados, né? Uma situação assim bem grotesca. Também nesse ano, a Agnes Nielsen, ela chega à cidade com o seu filho Tronte e é abrigada pela família Tinderman. No mesmo ano, o Uric também chega, de 2019. Ele está procurando o seu filho Mikkel, que estava desaparecido. Ele encontra, né, com a sua mãe, Agnes, e o seu pai, a sua avó Agnes e o seu pai Tronte, e ele continua até chegar numa loja de um relojoeiro, né, que é o HG Tannhaus, e lá, né, conversando e tudo, ele escuta quando o policial diz para o relojoeiro que descobriram, né, que depois de supostamente ter matado o Helge Doppler, o Uric, ele tenta voltar para casa pelas cavernas, mas ele é impedido pelo policial Egon Tinderman. O Egon Tinderman, ele achava que o Uric tinha ligação, né, com a morte dos 2 garotos que tinham sido encontrados no canteiro de obras. E aí ele prende o Uric, né? Enquanto o Uric está sendo levado para a cadeia, o Helge, né, ele acorda no bunker e uma fenda temporal se abre diante dele, né? E através da fenda ele consegue ver o Jonas jovem de 2019. E aí essa cena é particularmente interessante porque os dois se veem através da fenda temporal e eles se tocam e dessa forma o Helge ele é teleportado para 1986. E aí ele é dado como desaparecido, né? Aí em 53. Já em 1954, a Cláudia idosa, ela cava um buraco no terreno que futuramente seria o quintal da sua casa, né, no futuro, e ela enterra a máquina do tempo para que a sua versão mais jovem possa no futuro desenterrar. Passado mais ou menos aí em torno de 9 meses a 1 ano, o Helge Doppler, né, o garotinho, ele volta para casa, tá? E assim, do nada ele retorna, ele chega e a mãe dele, né, que estava assim um tanto quanto preocupada, fica admirada com o retorno do filho, mas também fica surpresa porque por algum motivo o garotinho não é mais capaz de falar. Gente, a mãe do Helge, ela era muito religiosa, né? E assim, quando o filho retorna, né, praticamente depois dela ter pedido muito nas suas preces, e o filho retorna misteriosamente, né, vivo e aparentemente bem, a não ser pelo fato de que ele não consegue falar, ela procura, evidentemente, o pastor, né, da congregação, que nessa época, em 1954, era o Noah disfarçado, né? O Noah, ele vai visitar a família Doppler. O que a mãe, a Greta, a mãe do Noah, não sabia é que, na verdade, quem estava com o garoto em 1986 era o próprio Noah. E o garoto não estava falando a pedido do próprio Noah para que ele assim não acabasse falando coisa que não devia. E aí ele disse para a mãe do garoto que ela não tem que se preocupar porque ele vai cuidar, né, do garoto e tudo vai ficar bem. E aí com o passar do tempo o garoto volta a falar, né, novamente. A Agnes, né, a Agnes Nielsen, que tinha chegado na cidade com o filho dela, o Tronte, tinha sido recebida na casa dos Tinderman, né? Ela começa um caso amoroso com a Doris, né? Que é a mãe da Cláudia, tá? Enquanto tá rolando aí o caso amoroso entre a Doris e a mãe da Cláudia, a Cláudia idosa,
ela fica sabendo que o Noah, ele quer recuperar as últimas folhas do caderno da Triqueta. Quem conta para ela, inclusive, é a própria Agnes, né? A Cláudia idosa, então, pede para Agnes entregar para o irmão, né, um recorte de jornal, né, onde nesse recorte de jornal falava a respeito da morte da própria Cláudia, né? E assim, enquanto, né, a Agnes tem um caso com a Doris, né, a Cláudia adulta encontra uma maneira de fugir da perseguição do Noah, a Cláudia garotinha, a Cláudia jovem, ela estava muito assim empolgada, né, com o garoto novato, o Tronte, né, ela tinha uma quedinha pelo Tronte, e o Helg, o garotinho Helg, tinha uma quedinha pela Cláudia, né, mas aí é quando ele pega a cadelinha da Cláudia, né, para poder se vingar, porque a Cláudia não dá atenção para ele, e ele joga a cadelinha da Cláudia nas cavernas, né, para ela se perder, mas a cadela é automaticamente teleportada para o futuro, onde ela seria encontrada pela Cláudia adulta. A Cláudia adulta, ela visita o HG House novamente, né, para pegar a máquina que ela tinha pedido para ele consertar. E aí ela diz para ele que no futuro ele vai receber a visita de uma versão mais jovem dela própria e que ele deve explicar para essa versão mais jovem dela tudo a respeito da viagem no tempo e da máquina, né? Para que a versão mais jovem dela possa dar sequência ao plano que ela tinha arquitetado. E o Noah, ele encontra com a Cláudia depois disso, né? Já confronta ela, né, a respeito, porque das páginas finais do caderno da Triqueta, e ele mata a Cláudia com um tiro, a Cláudia idosa com um tiro, e recupera as páginas finais. E ao recuperar as páginas, ele descobre que, na realidade, foi o Adam, né, quem mandou sequestrar o bebezinho dele, a Charlotte, né? E aí ele surta e vai, né, encontrar com o Adam no futuro, e como a gente já viu, né, ele acaba, quer dizer, no passado, e como a gente já viu, ele acaba morrendo, vítima de um tiro dado pela sua própria irmã, Agnes. Enquanto isso está rolando, o policial Egon, né, em 54, ele vai até a casa dos Doppler interrogar o garotinho, né, que apareceu. O Helg, ele é sobrevivente, né, dos casos de crianças desaparecidas na região. E o garotinho diz para ele, diz pro Egon, que tudo que está acontecendo, né, é culpa do Diabo Branco. Né? O Egon fica bem pensativo quanto àquilo, né? E quando ele está lá na delegacia, ele recebe a visita, né, da Hannah, a Hannah que ela veio do futuro, né, procurando pelo Ulrich, ela rouba a máquina do Jonas e vem para o passado para encontrar o Ulrich, né, que ela é extremamente apaixonada por ele, eles tinham um caso e tudo. E quando ela chega lá, ela descobre, conversando com o Ulrich, né? Ela pede para ver o Ulrich, o Egon permite, tudo. Ela conversando com o Ulrich, ela descobre que o Ulrich, na verdade, nunca pensou em largar a esposa para ficar com ela, né? Que ela foi só uma diversão. Então ela decide deixar o Ulrich lá apodrecendo. Ela vai até o Egon, diz que o Ulrich não é o marido dela, né? Porque para poder entrar, ela tinha dito que provavelmente ele poderia ser o marido dela. É tanto que ela se apresenta para o Egon com o nome de Catarina. E ela chega para o Egon e diz que não, que o cara lá dentro não é o marido desaparecido dela. E ela acaba começando, né, um lero-lero lá com o Egon, acaba tendo um caso com o Igor e deixa o Ulrich para apodrecer na prisão. Enquanto a Hannah e o Igor estão lá envolvidos, né, no seu caso amoroso, o trio infinito ele chega, né, em 1954, e nas cavernas ele se encontra com o Tronte Nielsen. O Tronte não sabe que na realidade está diante do pai dele, né, e ele conversa com o Tronte, tenta dar algumas pistas para que o garoto perceba que ele é o pai dele. E depois que ele deixa o garoto, né, ele vai até
vai ao encontro do prefeito da cidade, né? Estava havendo um problema muito grande para o Bernard Doppler, né? O Bernard Doppler queria construir a usina nuclear, mas a usina estava sendo embargada porque o prefeito estava recebendo propina, né, do pessoal que trabalhava com outros tipos de fontes de energia. E esse povo, né, esses grandes industriais, eles não queriam que a usina fosse construída. Então, o Infinito vai lá e, gentilmente, ele obriga o prefeito a assinar a autorização. Depois, ele leva a autorização e coloca ela debaixo da porta do Bernard Doppler. Então, certo de que a usina vai existir, ele volta, né, para a sede do Haja Luz, que é a versão, né, da Sicmundos, lá no mundo da Marta 2, né, no mundo da Eva, e lá ele começa a fazer as anotações de tudo que ele fez e de tudo que está acontecendo no caderno da Triqueta. E ele encerra as suas anotações escrevendo a emblemática frase da série, né? O começo é o fim e o fim é o começo. O Igor vai encontrar com a Hannah e aí ele presenteia ela, né, com uma medalha de São Cristóvão. A Hannah, ela descobre que está grávida, né? Procura, conta para o Igor, né, que vai ter um filho dele, e descobre que o Igor, na verdade, como todo homem, né, só estava mesmo tendo um casinho extraconjugal. Ele não quer o filho e ele não quer ter nada sério com ela. Ele chega, inclusive, a deixar dinheiro, né, para que ela procure uma aborteira e tire o bebê. E aí ela vai, né, ela vai até o local, né, depois dela escrachar com o Igor, ela vai até o local onde faz o aborto e lá ela encontra com uma garotinha, né, uma adolescente que está lá para também realizar um aborto. Ela descobre que essa garotinha, na verdade, é a Helene Albert, né, que futuramente seria a mãe da Catarina. E as duas conversando, né, a garota fala que o medalhão dela é bonito, ela conta para a garota que é São Cristóvão, né, e a garota pergunta como é o nome dela, ela diz que é Catarina, né? A garota diz que é um nome bonito, dando assim a entender que provavelmente foi por causa desse encontro com a Hannah que ela colocou o nome da filha dela de Catarina. E aí quando a garota entra, né, para fazer o aborto, ela pergunta a Hannah se a Hannah acredita que os bebês abortados vão para o inferno, né? A Hannah não responde nada e a garotinha entra, mas a Hannah fica com aquilo na cabeça e resolve desistir de tirar o bebê, né? E deixar o local. Mas antes de sair, ela deixa a medalhinha de São Cristóvão em cima da jaqueta da garota que entrou, né? E futuramente aquela medalhinha, né, seria dada para seria encontrada, né, no lago, no local onde a mãe, sem querer, acabou assassinando a própria filha. Mas isso aí é uma história mais lá para frente. Chegamos em 1971, acontece, né, o acidente de carro do filho do HG. Bom, pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui para que esse vídeo não fique muito longo. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando a respeito da cronologia do mundo de Dark. Então, se você está gostando, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você continuar recebendo a continuação desses vídeos. E se você não assistiu os vídeos anteriores, eu deixo aqui no card o link para essa playlist. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tannhaus, né, o Marek Tannhaus, junto com a sua esposa e com a netinha do Tannhaus, um bebezinho, né, de poucos meses, chamado Charlotte. O filho e a nora são encontrados os corpos, mas o bebê nunca é encontrado. O avô, inconsolável, né, muito triste, quando ele recebe a visita de duas viajantes do tempo. Eram a Elizabeth e a própria Charlotte, que tinham vindo entregar para o HG Tannhaus um bebê para que ele criasse. E esse bebezinho, na verdade, não é a neta dele, mas é a própria Charlotte, que tinha sido roubada do Noah e da Elizabeth. E aí eles deixam a Charlotte bebê com o HG Tannhaus para ser criada por ele.
Estamos chegando em 1986, o Infinito, né, ele acaba causando um acidente nuclear, e nesse ano também o Mads, filho do Tronte, irmão do Uric, ele desaparece misteriosamente, sem deixar nenhum vestígio. O que ninguém sabe sobre o desaparecimento do Mads é que, na verdade, ele tinha sido sequestrado pelo Noah e o Helge e transportado para 2019, né, pela cadeira do bunker. Só que ele não conseguiu e acabou, não conseguiu ter, eles não conseguiram ter êxito na transmissão dele para o futuro, e o garoto acabou morrendo no processo. Nesse mesmo ano também, em 86, o Mikkel Nilsson, ele chega, né, vindo de 2019 pelas cavernas, né, que ele se perdeu pelas cavernas, ele chega a 1986, ele vai bater na porta da casa dele, aí encontra com o pai dele ainda adolescente, né, ele vai procurar a mãe no colégio e descobre que pergunta para a própria mãe dele, mocinha, e ela diz para ele que não existe nenhuma diretora chamada Catarina, né? Ele sai procurando por todos os lugares, ele vai até a delegacia, porque o pai dele é policial, e chegando lá, quem ele encontra não é a Charlotte e o Uric, mas sim o Egon Tinderman, que ainda era o chefe da polícia da cidade, né, em 86, e o Tinderman acaba enviando o garotinho, né, um garotinho confuso, meio perdido, chegou lá dizendo que era filho do Uric, né? Ele acaba mandando o garotinho para o hospital. E que ele é tratado no hospital e ele recebe a visita do Noah, né? Que tinha ido lá para poder se certificar de que o garoto estava no local certo. Mais tarde, o Jonas adolescente, que também vem de 2019, ele encontra o Mikkel no hospital, ele tenta falar com ele, mas é impedido pela versão dele adulta, que explica para ele que se o Mikkel não ficar em 1986, eles nunca iriam existir. Ele conta para ele que, na verdade, o Mikkel é pai dele e que ele precisa deixar o garoto ficar exatamente onde ele está. No hospital, o Mikkel acaba atraindo a atenção de uma enfermeira, né, a Inês Canvald, né, ela se apega ao garotinho e decide adotar o garoto. Leva ele para casa dela e dá entrada na documentação, mas o garoto ainda com aquele negócio de querer voltar para casa, né, quer retornar para 2019. O Jonas adulto, depois de dissuadir o Jonas jovem de falar com o pai deles, ele vai até o HG Tannhaus e pede para ele consertar o aparato. Né? Entrega para ele o aparato, pede para que ele conserte, porque ele queria usar o aparato para poder quebrar o ciclo, né? Que estava fazendo com que tudo se repetisse de forma infinita. Bom, pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui para que esse vídeo não fique muito longo. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando a respeito da cronologia do mundo de Dark. Então, se você está gostando, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você continuar recebendo a continuação desses vídeos. E se você não assistiu os vídeos anteriores, eu deixo aqui no card o link para essa playlist. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.